Hoje eu quero começar esse vídeo aqui com imagens fortes. Imagens que começaram a circular em grupos de WhatsApp e caíram como uma bomba entre os bolsonaristas. Eu vou pôr para vocês logo de cara esse vídeo aqui e depois comentar algumas coisas sobre o que isso pode significar para a campanha do Bolsonaro. Assistam. Nós corremos um risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes a gente olha para um país pequeno, como alguns, até menores, que o menor estado nosso, o estado de Sergipe, que nada tem, e são destaque no mundo. Nós, com todo esse potencial que aqui temos, lamentavelmente, devemos muito ainda para chegar próximo a essas nações. Não estou como candidato a nada. Há 2 anos e meio eu resolvi andar pelo Brasil, sair da zona de conforto, que é o mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões, fui atrás de problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Onde é que o calo aperta para nós brasileiros? Quais são os grandes problemas que temos que enfrentar? Respostas tive junto ao homem do campo, junto ao empresariado de São Paulo. Primeiro é o seguinte, deputado, nós precisamos de um presidente que não nos atrapalhe. Esse é o grande problema da nação. Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o Poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoou-se em criar problemas para vender facilidades. Não precisa entrar em detalhes. Lamentavelmente, o histórico do dia a dia da nossa imprensa mostra como nós estamos. A raiz do problema. Então, aqui como vocês viram, basicamente a gente tem Bolsonaro num vídeo, sabe-se lá de quando, isso é um vídeo recente, é um vídeo mais antigo, mas é um vídeo no qual o Bolsonaro está numa loja maçônica, está entre os maçons pedindo voto para esse grupo. E aí tem foto, né, dele junto com os maçons, que alguns associam ao satanismo. E aí entra num enorme dilema que a gente vai analisar aqui em seguida. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário falando o que você pensa sobre isso, sobre como isso pode impactar na campanha do Bolsonaro. Já deixa aqui embaixo suas considerações, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, e também no dia 8 de outubro agora, estarei no Rio de Janeiro a partir das 11 horas da manhã na Livraria Leitura do Centro para lançar o meu livro novo, Como Vencer no Debate Tendo Razão, e autografar os livros. Vai ter um bate-papo e depois autógrafo. E no dia 16 de outubro, também no Rio de Janeiro, haverá uma oficina literária comigo. Vou pôr o link aqui embaixo na descrição, vá lá, confira, se inscreva, participe, e aí a gente vai poder trabalhar sobre literatura, sobre escrita, sobre ficção, então vai ser bem legal. São vagas limitadas, um grupo bem pequeno para a gente poder trabalhar em conjunto, são 5 horas de atividades, então participe. Bem, como eu falei, essas imagens aqui caíram como uma bomba entre os bolsonaristas, porque é uma enorme contradição entre aquilo que o Bolsonaro diz, inclusive em relação a outros candidatos, né? Há uma disputa política no Brasil que foi revestida, em grande medida, com ares quase religiosos, quase teológicos, como se fosse um embate do bem versus mal. Você tem, por um lado, os patriotas, né, o cidadão de bem, os bolsonaristas que se vendem como se fossem os verdadeiros representantes da moral, dos bons costumes, da família tradicional cristã, e, por outro lado, a esquerda, que seria satanista, que seria corrompida, que propagaria ideologia de gênero, que seria, sabe, o fim da civilização. Então há essa disputa que é dada nesses termos, claro, a partir do ponto de vista dos bolsonaristas, e aí você tem uma imagem como essa que vem, como eu falei, como uma enorme contradição. Porque, em grande parte, né, gente, tem que entender que a maçonaria é uma fraternidade, uma seita, sei lá, sei lá como se define isso, é uma fraternidade e que é condenada, ela é abominada pela Igreja Católica. Há um percurso histórico, há uma disputa histórica nesse sentido. Antigamente, muitos imperadores, muitos reis, eles eram da maçonaria e católicos ao mesmo tempo, até um ponto que é uma cisão, uma ruptura, e a Igreja Católica passa a condenar de maneira veemente a maçonaria. E nas igrejas evangélicas há uma posição um pouco mais ambígua. Há vertentes evangélicas que condenam a maçonaria, enquanto outras que são mais uma zona cinzenta aí, que não condenam abertamente, ou nas quais, inclusive, pastores são maçons também. O fato é que a gente fala de um grupo
bastante hermético, né, bastante misterioso e que é associado na cabeça do cidadão médio ao satanismo. É claro que é uma visão equivocada, mas essa é a visão dada. E há também, como eu falei, essa condenação religiosa. Quando alguém, como Bolsonaro, que se arroga como representante dos cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, e ele aparece numa imagem como essa, associado, né, vinculado à maçonaria, isso cria de fato um bug na cabeça do bolsonarista, ou deveria criar pelo menos, de modo que ele pare e pense: bem, será que realmente esse sujeito aqui não é um mero oportunista que está querendo apenas o meu voto e está pouco se lixando para aquilo que eu acredito? Que realmente não é um representante cristão? Que realmente não se importa com os valores cristãos? E aí, em oposição a isso, está circulando uma imagem agora do Lula falando sobre o cristianismo, né? Porque o Lula é associado, como eu falei, na cabeça, né, dos bolsonaristas, a alguém que quer destruir as igrejas, a alguém que é anticristão. E daí o Lula falou o seguinte: lhe dizem que eu não sou cristão, veja que absurdo. Quem criou a lei de liberdade religiosa foi eu, em 2003. Quem criou o dia do evangelho fui eu. Quem fez a lei da marcha com Jesus fui eu. O meu Deus é o Deus da verdade, é o Deus do amor, não é o Deus do ódio, é o Deus do carinho, é o Deus da fraternidade. Essa é uma mensagem que eu já repeti muitas vezes aqui no canal e vale reforçar. Para mim é muito difícil, né, após ler os evangelhos, tentar associar Jesus à imagem que o bolsonarista médio faz. Porque Jesus não foi jamais um líder religioso que propagasse o ódio, a intolerância, a segregação das pessoas, que propagasse essa visão de inimigos, né, de confrontos inimigos. Pelo contrário, Jesus foi uma figura que, historicamente, pelo menos a gente saiba, né, de acordo com os evangelhos e outros relatos, que era alguém que pregava um amor incondicional. Eu escrevi um livro sobre Jesus, né, O Rei dos Judeus, que é um romance histórico sobre a figura histórica de Jesus, e nas minhas pesquisas o mais evidente, o mais óbvio é que a mensagem central de Jesus era o amor. Era o amor ao próximo, era de tolerância, era de respeito ao próximo, era de abnegação, era de entrega, era de sacrifício, e não havia nenhum tipo de teor ou de contexto ou de, sei lá, de possibilidade de interpretar Jesus como alguém que propagasse armas ou violência ou ódio ou intolerância. Pelo contrário, era alguém que estava o tempo todo propagando amor e tolerância e respeito ao outro. Então, quando a gente tem essa disputa, né, que, como eu falei, foi revestida de tons religiosos, e de um lado você tem pessoas que propagam o ódio e ao mesmo tempo se dizem cristãs, isso também é uma contradição enorme. Não é possível ser cristão de verdade aqui, ser cristão de verdade e ao mesmo tempo propagar ódio e violência. Não faz sentido nenhum. Mas é claro que esses discursos são apropriados e são distorcidos pelas pessoas de modo a ter benefícios políticos para o seu grupo. Então, assim, evangélicos, alguns grupos pelo menos, né, alguns grupos evangélicos, alguns grupos católicos se apropriaram dessa imagem do cristianismo verdadeiro, né, o supostamente verdadeiro que eles defendem, para poder defender uma agenda reacionária. E isso é desesperador e preocupante, porque afasta as pessoas da real mensagem do cristianismo, ou da qual se entenderia, né, a questão dos evangelhos, pelo menos, evangelhos, Bíblia, leia a Bíblia, tá lá. Porém, insisto nesse ponto, essa imagem do Bolsonaro na loja maçônica, sendo recente ou não, ela pode ter um potencial muito explosivo entre os fundamentalistas, entre os cristãos, pelo menos, mais apegados aos valores da sua religião. Um católico, por exemplo, não deveria aceitar, embora a gente saiba que na prática, né, na realidade, é bem mais complicado que isso, mas um católico, por exemplo, não poderia aceitar esse tipo de vinculação. No mundo real, é claro, né, há esse sincretismo no Brasil, há uma mistura, há católicos que frequentam outras religiões, outras igrejas, outras coisas diferentes, esotéricas, que não tem nenhuma relação com o catolicismo, ainda é condenada pela igreja. Então, assim, na prática a gente sabe que é um oba-oba, mas na teoria, pelo menos, a gente fala aqui de um vínculo que não deveria ser aceito. Até que ponto os bolsonaristas não vão tentar passar pano para isso? É difícil dizer. Eles tentarão certamente fazer malabarismos aqui conceituais dos mais esdrúxulos e inimagináveis para defender o fato de Bolsonaro estar numa loja maçônica. Se vão convencer as pessoas, eu não sei, mas que isso tem um potencial devastador, isso tem sim. Eu vi muita gente comentando aí que votaria no Bolsonaro, que depois dessa imagem está na dúvida, que se sentiu traída pelo Bolsonaro. Então realmente resta esperar e ver o potencial disso. E claro, né, se você acha isso aqui escandalizante, se você acha que é horrorizante, pegue essa imagem e compartilhe e veja a reação das pessoas. Veja como o seu tio ou tia evangélica vão reagir a isso. Veja a reação da sua mãe católica, como ela vai reagir a isso, com um candidato à presidência pedindo votos na loja maçônica. Eu realmente acho que muita gente vai
repensar, se tiver um pouquinho de bom senso, um pouquinho de senso crítico, né, seja capaz de parar um segundo e pensar sobre a vida, essa pessoa vai olhar essa imagem e vai ficar bastante chocada e talvez questione sim se deve votar em um oportunista, em alguém que está simplesmente manipulando diferentes segmentos, diferentes grupos religiosos para angariar voto. E nesse caso é um grupo poderoso, né, um grupo que tem grana, um grupo que tem influência, que tem poder, que são os maçons. Então ali ele está manipulando esse grupo para ter ganhos políticos. E é claro que ele faz isso com os evangélicos, com os católicos e com outros grupos. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso. Qual é o potencial disso para mudar votos do Bolsonaro, ou pelo menos desestimular os bolsonaristas a votarem? O que você pensa sobre isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Como eu falei, estarei no Rio de Janeiro no dia 8 de outubro. Vá lá, a partir das 11, na Livraria Leitura do Centro, e no dia 16, oficina literária comigo, no Rio de Janeiro também. Link na descrição. Então um grande abraço para você e se cuide. Tchau!